Transmitir aqui alguns comunicados. A Câmara de Pouso Alegre está convidando para a audiência pública da reforma da Previdência, dia 5 de maio, sexta-feira da próxima semana, 9 horas da manhã. Temos também aqui um convite para café da manhã em comemoração ao 3º aniversário do CSCS da PM, né, Regional de Poços de Caldas, dia 29, que é sexta-feira, no auditório do SESC Senat, às 9 horas, no café, a presença do deputado Sargento Rodrigues. Então, os nobres colegas estão sendo convidados aí para este evento. Sexta-feira, 9 horas da manhã, no auditório do SESC Senat. Temos também aqui um convite para o dia 6 de maio, na próxima semana, é um sábado, né? A inauguração da nova sede do Lions Clube Internacional, no Jardim Europa. Depois nós vamos disponibilizar aí para os nobres colegas. Tem outros assuntos aqui também. Tem a Câmara de Águas da Prata, convidando para o Parlamento, formação do Parlamento da Mogiana, que será dia 5 de maio, 15 horas, em Águas da Prata. O presidente lá, o senhor Fábio Ferraz de Campos, esteve aqui nos visitando semana passada e ficou muito agradecido aí pela forma como foi recebido. Então, dia 5 de maio, às 15 horas, em Águas da Prata. Vereador Paulo Tadeu, primeiro inscrito na explicação pessoal. Já falei, né? Terça-feira, né? Teremos aqui a visita de... Terça-feira? Dia 2? Dom Bertrand. E amanhã, audiência pública, 5 da tarde aqui. Contamos com todos os colegas. Nobre vereador Paulo Tadeu, 7 minutos. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhor secretário, senhores vereadores, vou tratar aqui de uns temas rápidos, tópicos. E hoje eu recebi uma resposta de um pedido de informação sobre os equipamentos que foram montados durante o Carnaval. E eu pergunto se esses equipamentos tiveram licenciamento para a sua instalação. A resposta que eu recebi, senhor presidente, é que não existe documentação referente ao licenciamento, uma vez que não houve apoio do município a nenhuma entidade. Então, esse equipamento, incluindo aí palco, arquibancadas que foram montados no Carnaval, não tiveram licenciamento porque não tinham apoio da Prefeitura. Eu pergunto se eu preciso do apoio da Prefeitura para organizar alguma coisa na cidade. Nós acabamos de votar aí o ano passado o Código de Posturas. Me parece que tudo que eu tiver que fazer, um show, alguma coisa, eu tenho que ter licença da Prefeitura. Qual a razão aqui? Nesse caso, por exemplo, terá a Igreja Universal recebido algum apoio do município para ser multado? Porque dela se exigiu o licenciamento. Da arquibancada, do palco, não se exigiu. Então, nós temos aí uma situação de uma gestão completamente errática em relação a algumas questões. Nesse caso específico da Rua Assis, né, a gente conhece algumas lideranças religiosas no município, a gente sabe que uma das características dessas lideranças é exatamente não criar problemas. Terá aquele líder religioso ali resolvido criar um problema? Não, eu vou criar um problema, eu vou fazer uma coisa na marra, eu vou interromper a Rua Assis. E deve ter conseguido a solidariedade de alguns agentes de trânsito, de alguns servidores da Prefeitura, que já estavam lá às 8 horas da manhã interrompendo o trânsito. Para depois dizerem, não, ele não estava autorizado, não.
depois que viram o tamanho da confusão, não estava autorizado, não. Aí vem o chefe da fiscalização e diz, olha, eu estive lá de manhã, não estava autorizado, eu avisei o secretário de defesa, o secretário de defesa só foi lá à tarde, mas de manhã os agentes estavam lá. E esse evento precisa de licenciamento, embora não tenha apoio da prefeitura. E esse aqui do carnaval não precisa de licenciamento, vivendo e aprendendo. Imagina um acidente num palco. Imagine um acidente numa arquibancada. Estava lá, fazendo sem licenciamento. Então, deixando claro que toda essa articulação em torno dessa explicação aí, referente ao dia 21, é mais uma tentativa de fugir da responsabilidade. Houve autorização, arrependeram-se da autorização e voltaram atrás. Essa é a situação real e concreta que aconteceu aqui. E está passando, está ficando difícil a gente ficar insistindo nesta capacidade de reescrever e de redimensionar a verdade toda hora. Acontece, não é bem assim, não. Espera aí, não é assim. É diferente. Queria aqui registrar duas coisas que demonstram o que nós votamos aqui hoje. A insensibilidade com as questões sociais, as questões culturais desse município. Nós estamos economizando em cima de programa de mulher gestante, que atendeu no ano passado 820 gestantes por 5 meses cada uma. São recursos irrisórios para ser economizado, irrisórios. Mas para aquelas pessoas que precisam, é duro. A Escola Tarso de Coimbra, o secretário de Educação está tentando reduzir o custo do transporte, não consegue, os estudantes não têm transporte. 3 semanas já sem transporte. Para quê transporte? Nós tivemos aqui uma bela audiência para tratar de pessoas com deficiência. A prefeitura criou um gabinete de crise para tratar a questão das pessoas com deficiência, e nós tratamos assim os deficientes auditivos do município de Poços. E eu quero, finalmente, aqui, senhores vereadores, fazer 2 registros históricos que eu considero importantes. Ontem, se registrou os 43 anos do fim da ditadura salazarista em Portugal. E foi um grande reencontro do povo português com a liberdade, com os direitos, a chamada Revolução dos Cravos, em que as Forças Armadas se solidarizaram com as pessoas na rua e puseram fim aí a cerca de 60 anos de autoritarismo bruto, em que muitas pessoas foram barbaramente presas, torturadas, algumas assassinadas, outras exiladas. Nós tivemos uma segunda diáspora portuguesa em relação ao Brasil, em direção ao Brasil, exatamente nesse período. Muitos portugueses vieram para cá porque não suportavam a ditadura salazarista, que durou, talvez tenha sido a que mais durou na Europa, acho que foram 60 anos. Quase 60 anos. Como ditadura salazarista, menos. Teve um período de ditadura militar antes, quando ele foi ministro da Fazenda, salvo engano. Eu queria também registrar, até para que a gente faça uma reflexão histórica. Muita gente não valoriza a história. Eu insisto muito que a gente tem que valorizar a história. Em 1943, também no dia 22 de abril, morria numa câmara de gás, sob as mãos de Hitler, a Olga Benário. Uma mulher que era casada com um brasileiro e teve uma filha num campo de concentração naquele momento. E eu termino dizendo o seguinte: eram tempos difíceis, eram tempos de guerra. Muita gente até pode imaginar que situações como essa escapam do controle. Eu só queria lembrar
que, contrariamente a todos os princípios constitucionais, a todos os princípios da lei brasileira, o Supremo Tribunal Federal, o chamado Supremo Tribunal Federal, autorizou a entrega covarde da Olga Benário às mãos dos nazistas. Então, muitas vezes a gente fica imaginando que as pessoas, por terem cargos e funções diferenciadas, elas são naturalmente justas. Nem sempre. Elas carregam os mesmos defeitos, as mesmas qualidades, mas os mesmos defeitos da sociedade como um todo. Obrigado, vereador Paulo Tadeu. Convidamos para uso da tribuna o vereador Lucas Carvalho de Arruda. Vereador abrindo mão, professor Carlos Roberto de Oliveira Costa é o próximo inscrito. Alguém mais vai desistir aí? Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor secretário, excelentíssimos senhores vereadores, povo presente e aqueles que nos assistem pela internet. Algumas questões rápidas. Registrar hoje dia de São Marcos, dia da contabilidade, dia dos contabilistas ou do profissional da contabilidade. Parabéns a esses profissionais. Gostaria de reiterar aqui o convite para terça-feira próxima, às 14h. Receberemos aqui a visita de Sua Alteza Imperial Real, Dom Bertrand de Orleans e Bragança. Os senhores vereadores puderem estar presentes para receber, e outras pessoas também, né, os funcionários da casa. É uma rápida visita que ele fará à Câmara Municipal. Também gostaria de reiterar um convite para o simpósio de terceirização, que será realizado também nessa casa, no dia 19 de maio, né, das 19 horas às 21 horas. Então, teremos aqui representantes de algumas instituições e a presença dos senhores vereadores, do público como um todo, dos funcionários da casa, sem dúvida será muito bem-vindo. E gostaria apenas de comentar acerca de uma indicação que foi feita para melhorias no Jardim Bela Vista, entre elas o recapeamento das ruas daquele bairro já foi iniciado, o que então é bem positivo isso. Também em relação a um requerimento que eu apresentei hoje, acerca da especialidade de hepatologista, né, que também espero receber logo essa informação, que há pessoas que indagam sobre esta especialidade. Agradeço a todos, gostaria também de reiterar em relação a essa questão que votamos hoje, que nós não votamos contra os direitos sociais de ninguém, pelo contrário, foi aquela explicação acerca da rejeição em relação à portaria do senhor prefeito. Mas esperamos que isso, o mais rápido possível, seja corrigido para o bem de toda a nossa população, especialmente das gestantes do nosso município. Muito obrigado a todos, viva Cristo, viva o Brasil. Obrigado, vereador Carlos Roberto de Oliveira Costa. Agora convidamos Gustavo Bonafé Costa. Boa noite, senhor presidente, caras vereadoras, vereadores. Vou ser muito breve, pedido do amigo Mauro Ivan, fiz assim para ser rapidinho. A ideia é ser breve mesmo. Também acho que posicionar que nenhum benefício social foi destratado aqui, pelo contrário, a gente tenta trazer uma forma de gerir melhor essas demandas sociais e é nosso papel sempre ser combativo quando esses assuntos surgem. Na verdade, vim aqui mais para fazer um convite. Eu tenho refletido muito sobre como que a gente pode gerar um pouco mais de produtividade na vida do vereador, aqui olhando para a Câmara nesse momento, a partir das informações que a gente já tem. Então, eu devo iniciar um processo agora, em conversa com os meninos de TI aqui da Câmara, que são servidores super competentes, para que a gente possa olhar, a partir das informações que já são geradas através dos nossos requerimentos, das nossas indicações,
o que a gente pode criar de facilitação para o nosso trabalho enquanto vereadores. Infográficos, informações que sejam mais fáceis de serem visualizadas, que a gente consiga acompanhar, não só a gente, mas toda a população, a questão dos prazos de respostas dos nossos requerimentos, as indicações, a gente ter alguma categorização para melhorar o fluxo e às vezes evitar até retrabalho, né, porque são tantas indicações que a gente faz e que acabam não passando aqui pelo plenário, mas que muitas podem estar coincidindo. Então, para a gente tentar diminuir, não diminuir, mas otimizar esse trabalho a partir das informações que a gente já tem. Então, eu vou iniciar esse trabalho, é um trabalho de bastidor, mas deixo aqui o convite a todos os vereadores, inclusive os que têm mais experiência, inclusive, no papel como vereador, para caso tenha alguma ideia, alguma necessidade, tipo, eu como vereador gostaria de ter essa informação nas minhas mãos para poder exercer meu trabalho melhor, eu depois vou estar passando para coletar e quem quiser fazer parte desse processo eu deixo o convite bem aberto. A ideia é o famoso brainstorming, mas aqui em Minas é toró de parpite, né? Então a gente jogar um monte de parpite para ver como que a gente pode melhorar nosso trabalho e verificar os possíveis encaminhamentos feitos dentro da Câmara, para que a Câmara seja cada vez mais exemplar para toda a população. Muito obrigado. Obrigado, vereador Gustavo Bonafé. Agora, o vereador Ricardo Sabino dos Santos, nosso secretário. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público presente, pessoal que nos acompanha pela internet, o que me traz de forma muito especial hoje a esta tribuna é falar sobre algo que aconteceu no dia 7 de abril, 7 deste mês, e sem fazer alardes, o Ministério da Educação alterou o texto da nova versão da Base Nacional Curricular e retirou todas as menções às expressões identidade de gênero e orientação sexual. O trecho do documento dizia o seguinte, na página 11: a equidade requer que a instituição escolar seja deliberadamente aberta à pluralidade e à diversidade, e que a experiência escolar seja acessível, eficaz e agradável para todos, sem exceção, independentemente de aparência, etnia, religião, sexo, identidade de gênero, orientação sexual ou quaisquer outros atributos, garantindo que todos possam aprender. Então, desde então, as palavras identidade de gênero e orientação sexual saíram deste mesmo texto. E será que todos nós aqui temos o conhecimento do que de fato quer dizer ideologia de gênero? Sabe o que é isso, vereador Maurivan? Para ideologia de gênero você não é um homem, a senhora não é mulher, vereadora Lígia. Parece maluco, né? Mas é que é maluco mesmo. Eles querem dizer que nós não nascemos homens ou mulheres e que isso foi uma construção social. Isso é um absurdo. Isso tem que ser, já foi, né? Aqui nesta Câmara em 2015, a ideologia de gênero foi refutada. Nos próximos 10 anos, no Plano Municipal de Ensino. E como vereadores, é nosso papel fazer com que isso seja cumprido à risca. Conscientizar nossas famílias, conscientizar a quem nós temos condição de falar que nós não podemos expor as nossas crianças a essa doutrinação que tiveram a intenção de fazer com que acontecesse no nosso país. Isso foi retirado da competência em Brasília, isso foi refutado e mandaram então para o Plano Municipal de Ensino. Então aqui também nos próximos 10 anos não se toca mais neste assunto. Então fiquei muito feliz quando eu vi que este mês também foi tirado aí o termo gênero, identidade de gênero, inclusive da nova redação do Ministério da Educação. Precisamos ficar atentos. Precisamos realmente cuidar do bem mais precioso que nós temos, que são os nossos filhos, que são as nossas famílias. Eu tenho visto muito falar, todos nós recentemente, sobre a baleia azul, e é uma preocupação que atinge a todos nós, mas nós precisamos entender que a baleia azul ela é só a ponta do iceberg.
Para baixo tem um problema muito maior, que é a desestruturação das nossas famílias. A falta que os pais hoje fazem na vida dos filhos adolescentes, que precisam da presença, que precisam de diálogo, porque nós temos visto que nossas famílias têm sido atacadas. E a ideologia de gênero foi uma forma de atacar e destruir a família. Papa João Paulo II disse em sua carta às famílias, em 94, que a família está ameaçada de muitas maneiras, por ideologias que a desfiguram e a falsificam. E também, Papa Francisco disse recentemente, a ideologia de gênero é contrária ao plano de Deus. Então, enquanto família, enquanto cristãos, nós temos que rejeitar e realmente fazer com que aquelas pessoas que estão ao nosso redor identifiquem o material dos nossos filhos, se os professores não estão doutrinando as nossas crianças, porque isso não pode ser mais utilizado nas escolas. Muito obrigado, Deus abençoe. Muito obrigado, nobre vereador Ricardo Sabino dos Santos. Agora, vereador Wilson Rodrigues da Silva. Pode ficar, secretário. Pode ficar, já sentei. Boa tarde de novo. Não sei se é boa tarde, boa noite agora, né? Mas, enfim, boa tarde, boa noite ao senhor presidente, secretário, todos os vereadores, vereadoras, público que ainda aqui presente, vocês que estão aí nos acompanhando pela internet. Pretendo ser rápido aqui, porque senão o negócio vai, né? Mas é o seguinte, hoje eu não poderia ter deixado de vir aqui e estar falando sobre uma visita que eu tive realizando essa semana agora. Essa semana agora eu estive na hidrelétrica de Salto Pilão, as fotos vão estar sendo passadas ali. É uma hidrelétrica que está no estado de Santa Catarina e fica entre cidade de Londras e algumas cidades que ali no sul, em Santa Catarina, estão instaladas. Eu fiquei muito satisfeito de receber um convite por poder estar indo lá e conhecer esta hidrelétrica, porque o DME ele é parceiro desta hidrelétrica que leva o nome de Salto Pilão. O DME gentilmente nos convidando para estar lá, lembrando que não houve custo algum aos cofres aqui desta casa ou de nenhum lugar. Foram os custos feitos às minhas próprias custas e eu fui ali para poder estar conhecendo esse pedacinho de Poços de Caldas, né? Que eles têm um carinho muito grande pelo DME, pela cidade, porque o DME tem lá uma participação de 20% desta empresa que tem gerado eletricidade para 700 mil casas. Enquanto estava lendo aqui, não sei se passou ali, 2 turbinas movimentam essa hidrelétrica, e essa hidrelétrica ela tem esse potencial, 700 mil casas iluminadas, e não tem nenhum ponto que pode se dizer que ela prejudicou a natureza de alguma forma. Olha lá que rapaz bonito, ó. Eu tive ali que ela é uma das turbinas que ligada, ela consegue estar gerando eletricidade com uma queda de apenas 6 metros de altura. Você já imaginou o que é isso? Uma queda bem pequena consegue gerar eletricidade para 700 mil casas. Eu lembrei muito na forma que o Gustavo faz, né, aqui, que tem a bicicleta dele, bicicleta elétrica dele, aí andando. Eu falei assim, ele ia ficar feliz de ver aqui, não causa nenhum impacto ambiental, pelo contrário, ali eles procuram estar fazendo trabalho com as crianças nas escolas, propagando ali para que os alunos possam ser conscientes na preservação da fauna e da flora, e assim tem feito um trabalho muito legal ali junto à comunidade. Interessante que quando ali estive, essa hidrelétrica ela foi feita, cavada dentro de uma rocha. Eles cavaram uma rocha e todo esse espaço que você está vendo aí foi feito dentro de uma rocha. Tudo ali tecnologia japonesa, um negócio de ponta. Então, Poços de Caldas pode se orgulhar dessa hidrelétrica que tem aí lá em Salto Pilão, que é o nome dessa hidrelétrica, e que é uma hidrelétrica padrão para todo mundo. Então, segurança lá top, tudo direitinho lá, o pessoal tem feito um bom trabalho e parabenizar o DME, né, que anos atrás fez essa parceria e hoje colhe os frutos desta hidrelétrica que tem sido um sucesso, não só para o sul do Brasil, mas para todo o país, e que mais empresas desse porte
possam estar sendo levantados aí para poder criar uma preservação muito maior aí do que a gente tem feito, sem fazer nenhum desastre ambiental e fazendo com que tudo possa ocorrer de acordo com aquilo que a gente espera, tá bom? Então, aí, uma boa noite a todos vocês. Essa semana passada não tive aí por conta disso, estava lá fazendo essa visita. Uma boa noite a todos vocês, obrigado. Obrigado, vereador Wilson Rodrigues da Silva. Vamos agora ao último inscrito, vereador Paulo Eustáquio de Souza. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente, eu gostaria, senhor presidente, antes de falar totalmente o que eu vou dizer à tribuna, que o nosso senhor grafista colocasse aqui um questionamento que eu tive por várias pessoas me procuraram, pessoas idosas e também crianças, que ali próximo a esse estabelecimento, senhor presidente, senhores vereadores, tem uma creche e tem ali também uma escola municipal. E foi, inclusive, eu fui procurado por várias pessoas, essas pessoas me fotografaram e mandaram através do WhatsApp. Gostaria que falasse, mostrasse essas imagens, porque não podemos aceitar. Nós temos, o seguinte, aceitar... não, o endereço eu vou falar daqui a pouco. A questão que é próximo é lá o bairro onde nós moramos, certo? São os casos que não podemos aceitar, porque a lei tem que ser cumprida. Nós votamos aqui as leis a respeito de colocação de cadeiras nas calçadas, mas às vezes nos bairros são esquecidos. Nós também temos que respeitar os bairros, principalmente os mais periféricos, por exemplo. Tem que ter uma visita da fiscalização lá da Secretaria de Serviço Público. Mas olha para os senhores ver, senhores vereadores, se podem acontecer isso. E o caso é o seguinte, além dessas cadeiras, no final de semana, me parece que eles colocam a máquina de assar frango lá também, juntamente com as cadeiras. Quem quiser, vamos dizer, o Paulo Tadeu está até sorrindo lá, mas é verdade, coloca as cadeiras, uma máquina de assar frango, churrasquinho, eles estão mandando na calçada. E a população está se sentindo incomodada e com razão, porque são crianças e pessoas idosas que estão correndo o risco de ser, por exemplo, atropelados, porque não tem condições de passar naquele local, líder do senhor prefeito. Mas procurando hoje o competente, do qual eu quero até parabenizar lá, o diretor da fiscalização, o chefe da fiscalização, o Flávio Ortega, sempre amigo, cortês, ele é o seguinte, já estava com o processo de atuação desse determinado local. E, inclusive, falou, Paulo, nós nunca tivemos um apoio totalmente ao que o senhor prefeito está nos dando nesse sentido de autuação. Ele me falou, isso são as palavras deles, que é muito bom, mas já está com o processo, vereador Elis, já com autuação e vai se transformar em multa. E depois que eu pedi para que anexasse juntamente esse requerimento, o qual não teve prazo devido à discussão, até salutar entre você e o Paulo Tadeu, os demais vereadores, mas eu estou explanando aqui nesse bom sentido. Porque a população não pode. Não pode também, senhor presidente, senhores vereadores, igual essa atitude que foi colocada na Rua Assis Figueiredo, a interdição sem licenciamento de uma igreja, da Igreja Universal, que foi inaugurada lá, revoltando o senhor presidente. A população de Poços de Caldas e também os turistas que nos visitaram no final de semana. Eles perguntaram o que está acontecendo. Fui procurado por várias pessoas questionando. Ninguém não teve acesso àquele quarteirão. Mas o que mais importante e que me estranhou muito, se não tinha conhecimento, sei lá, o serviço público, mas estava lá os agentes de trânsito. Estava lá o agente de trânsito fechando de manhã. Gente, isso não pode acontecer. Aqui a Rua Assis Figueiredo é a via artéria da cidade de Poços de Caldas. Os turistas ficaram pasmados. Mas aqui vale tudo. Alguém já me perguntou se pode fechar as determinadas ruas. Ora, acredito que não, né? Mas por que a igreja pode fechar a Universal? Certo? E estava lá, senhor presidente, senhores vereadores, os agentes de trânsito. Me parece que houve até a participação do secretário de Defesa Social, que foi lá carregar a cadeira, que me estranhou até então.
Era para tirar, né? Então, até é novo a atitude dele, né? Mas se não tivesse o caso interditado, não precisaria dele lá estar tirando o seu lazer para tirar a cadeira no meio da rua Assis Figueiredo. Se não tinha licenciamento, não podia funcionar. Não era nem para fechar aquela rua. Não há necessidade, respeito o secretário, ex-vereador, amigo, companheiro, mas não precisava dele sair do lazer dele para retirar a cadeira, vereador Elige. Para quê? Se não tinha licenciamento, não podia ter sido interditado. Não poderia ser interditado. Agora, a respeito disso, vou bater aqui, quero mais uma vez parabenizar o secretário do Serviço Público, Ricardo Biagiani, que tem feito um excelente serviço. Tiago, me desculpa. O Tiago Biagiani, meu companheiro de partido, ex-partido, entendeu? Ele veio, é sangue novo, ele está vibrando, entendeu? E o chefe da fiscalização e com os demais fiscais, temos que cumprimentá-lo, porque eles estão cumprindo a risco que manda a lei. Certo? Que nas vezes ele era proibido de alguns vereadores que ele queria, no passado, intermediar, mas ele não tinha força para agir. Como aconteceu comigo também. De um estabelecimento que foi muito criticado por mim, aqui na rua Assis Figueiredo, com Barros Cobra, e ele não teve atitude para tomar. O cara simplesmente lá colocava as cadeiras, o pessoal que se virava, passava na rua, no meio da rua, atropelado, qualquer coisa assim, mas ele não tinha força. E agora ele falou: Paulo, temos total apoio da administração do prefeito Sérgio Elide. Outra coisa que eu estou muito feliz, quero até cumprimentar o senhor prefeito também, o compromisso que ele teve com a população de Poços de Caldas no sentido do estacionamento rotativo na área 3. Foi no passado, 3 requerimentos de minha autoria questionando a respeito da exploração do estacionamento rotativo. E lá na área 3, senhores vereadores, que é ali no próximo ao Jardim do Estado, tiraram várias ruas, lá também foi extinta o estacionamento rotativo, que vai começar a funcionar agora, no próximo dia 2 de maio. Palavra do secretário do Debutran lá, Daniel. E eu fiquei feliz, que é uma preocupação minha faz tempo, dia 2 agora. Agora, a Santa Casa pediu que eles não retirassem o estacionamento ali, porque está favorecendo várias pessoas. Eu acho justo, senhor presidente, eu acho justo, porque eles são pessoas que vão visitar seus familiares, estão doentes, ou fazendo algum tratamento de saúde, né? Eu acho justo, lá vai permanecer. Mas quero cumprimentar o prefeito pelo compromisso que ele teve com a população e foi cumprido. Vai ser retirado e próximo dia 2 já não existe mais estacionamento rotativo na área ali, principalmente do Jardim do Estado e algumas ruas lá. Senhor presidente, mais uma vez eu quero cumprimentar a população, o senhor prefeito, que é um ganho, é a população que ganhou. E, portanto, estou aqui agradecendo, que era um questionamento meu, e fui atendido mesmo. Por isso eu agradeço, e a população, não é eu não, essa casa ganha, e a população ganha muito mais. Viva Cristo, viva o Brasil. Muito obrigado, vereador Paulo Eustáquio. Vamos agora, encerrada a explicação pessoal. Lembrando, nobres colegas, amanhã vamos fazer o possível para comparecer na audiência pública, tema segurança, e horário 17 horas. Última chamada, verificação de quórum. Nada mais havendo a tratar, peço a todos que, em pé, declaro encerrada a presente reunião e a todos pedido para fazermos uma saudação com a salva de palmas ao Pavilhão Nacional. Eu já passei.